Boa tarde a todos que nos vê, boa noite também para aqueles que nos vê, dependendo do fuso horário. E queríamos dar boas-vindas aqui aos participantes que vão entrando. Mas continuando, eu dizia que nós somos a Siderurgia, Núcleo de Hip Hop, uma associação cultural virada para o hip hop enquanto cultura, enquanto movimento, enquanto, digamos que, uma força de transformação da sociedade a todos os níveis. O hip hop enquanto arte, enquanto música, enquanto ação social, enquanto dança, em todas as suas vertentes, né? E a nossa proposta hoje, ela advém necessariamente por conta de hoje ser o dia 12 de novembro, que é considerado o Dia Internacional do Hip Hop, justamente porque foi nesta data, em 1973, que em Bronx, Nova York, foi fundada a Zulu Nation, não é? A Zulu Nation que tem como o patriarca, que é também um patriarca do hip hop, o Afrika Bambaataa, que foi, portanto, a pioneira e a mais importante organização mundial do hip hop, que envolve música, dança, artes visuais, ação social e enfim. E esta data foi, nesse sentido, instituída como uma forma de manter os valores do hip hop, de difundir os valores do hip hop a nível mundial, não é? E nesse sentido, nós, enquanto Siderurgia, propomos este webinar, este encontro que vai versar em torno do hip hop e da pandemia, não é? E nisso temos vários convidados, tanto da siderurgia e convidados de fora da siderurgia, mas que estão dentro do movimento, a trabalhar pelo movimento, a dar a vida pelo movimento e a fazer, de facto, com que esse movimento seja esse movimento de transformação da sociedade, de melhoria da nossa condição enquanto seres humanos, enfim. Nesse sentido, eu vou apresentar de forma muito breve os nossos panelistas. Teremos conosco o Mago da Siderurgia, ou simplesmente Emílio Cossa. Emílio Cossa, que é um pesquisador, um pesquisador nas áreas sociais, mas concretamente na área do hip hop, e o pioneiro nessa coisa de materializar a história do hip hop moçambicano na base da literatura. Estamos a falar do livro que foi há tempos lançado, que é Ritmo, Alma e Poesia, e tem vindo a trabalhar também em vários artigos que versam sobre a temática do hip hop, sobre a temática do movimento dentro do contexto moçambicano, e tem tido um engajamento muito grande também a nível de intervenção social enquanto ativista social, não é? Para além do Mago da Siderurgia, vamos contar também com a intervenção do professor analfabeto, ou simplesmente Walter Myang, que é rapper, antes de mais, mas também ativista social, não é? O professor analfabeto tem vindo, de certa forma, a catapultar aquilo que é o nosso movimento, e recentemente também encabeçou o surgimento de um novo movimento dentro do hip hop, que é a Nona Cons, que ao longo da nossa conversa o professor analfabeto poderá discernir um pouco sobre isto também, não é? Temos o Antônio Magaio, simplesmente Bataiste, da Siderurgia, que também vai nos trazer aqui alguns pontos de vista em torno do hip hop, que é ativista, antes de mais, na cultura hip hop, é técnico informático, é rapper, ator,
e escritor, poeta também. Agora, só para dar uma visão geral, o Magos vai nos trazer aqui uma visão geral do contexto da pandemia, de um ponto de vista global, não é? E o professor Analfabeto vai falar aqui da relação pandemia, mas no contexto moçambicano especificamente. E o Batais vai nos trazer aquilo que seria os contornos, a contextualização pandêmica e o setor cultural, não é? E nesse caso, queria mais uma vez dizer sejam todos bem-vindos, que a nossa conversa de facto possa fluir. E por uma questão de organização, eu vou convidar, neste momento, sem mais delongas, o Magos da Siderurgia, para o Emílio Costa, para poder avançar com a sua comunicação. Mas antes de mais, queria também agradecer a todos os envolvidos nesta ação, ao professor Analfabeto, mas também a outros integrantes da siderurgia, que é o EPODEI da siderurgia, o EIGISA da siderurgia, o Alívio Manjate, e todos aqueles que, de certa forma, estão a tornar este encontro possível, não é? E, Magos, passo a palavra para ti. Muito bem, muito obrigado, Nhempene, muito obrigado, caros colegas de siderurgia. Caros participantes, muito obrigado por participar neste evento. Por uma questão de economia de tempo, eu vou logo de seguida apresentar a minha comunicação. Bom, a minha comunicação é mesmo hip-hop versus pandemia. Uma vez que o professor Analfabeto irá fazer uma abordagem mais nacional, não é? Dentro da sua comunicação. Eu vou em breves, em linhas gerais, falar mais ou menos, contextualizar o pessoal, o que é que se pretende falar por aqui. É sabido por todos que em 2020, logo no início do ano, fomos assoldados por uma surpresa, não é? Do tipo pandêmico, que veio se denominar Covid-19, não é? E precisamente em março de 2020, a OMS declarou essa Covid-19 como uma pandemia de nível global. E a primeira coisa que foi feita, a primeira medida... O trabalho de um DJ, o trabalho de grafite, na verdade, estamos a ouvir a voz do nosso irmão, do nosso companheiro, que provavelmente tem um histórico parecido conosco. Esta era só uma nota de introdução. Indo concretamente a este tema, hip-hop versus pandemia, eu acho que é importante fazer uma contextualização, tendo em conta que em Moçambique, dois setores foram, sobretudo, muito afetados. Estamos a falar do setor do turismo e do setor cultural. O setor cultural, cá em Moçambique, e isso já é um pouco até antes da pandemia, ele por si já padece de uma fragilidade no sentido de não possui um mecanismo legal de retorno financeiro. Primeiro, o setor cultural tem lacunas a nível organizacional e a nível de produção de renda efetiva. Nós temos cá o debate sobre os direitos do autor, é um debate muito na linha do dia, mas em termos efetivos, em termos de resultados, os fazedores da cultura ainda não têm ganhos concretos pelos direitos do autor.
existe a lei, mas na efetividade ainda não há renda. O que quer dizer que, em Moçambique, os mecanismos de rendimento para os fazedores da cultura praticamente são fontes de renda direta decorrente do próprio exercício da profissão. Estamos a falar de shows, espetáculos, estamos a falar de venda de CDs, são os mecanismos que, na maioria, dão rendimento aos fazedores da cultura. O hip-hop, como movimento, também não está alheio a esta fragilidade do setor cultural, a esta realidade. O que quer dizer que, se nós formos a ver em termos substanciais, dentro do movimento hip-hop, foi uma percentagem reduzida de fazedores que conseguiram, no meio desta pandemia, tirar algum proveito rentável, não é? Primeiro, porque estávamos despreparados. Segundo, também tem a ver com a questão organizacional. Apenas os atores mais organizados puderam ali fazer alguns concertos ao vivo, com banda, usando as plataformas que nós conhecemos, a YouTube, a Facebook, Instagram, porque o próprio uso dessas plataformas já condiciona a um certo nível de organização e um certo nível de domínio das mesmas plataformas. Então, nós precisamos ainda, cá em Moçambique, de criar um mecanismo de renda em que os direitos do autor, quando a música passa na rádio, pode-se criar um mecanismo. Aliás, devia ser assim. A previsão da lei é exatamente essa, que os músicos, enfim, os fazedores culturais no geral, deviam render a música a passar na rádio, quando fazem digressões às TVs, quando se usa a música para fazer publicidade, devia ser, mas ainda não chegamos a esse ponto. E tendo em conta este contexto cultural complexo, frágil, uma das palavras-chave neste processo pandêmico versus hip-hop é a reinvenção e a inovação, não é? E se nós formos a ver, tendo em conta a nossa realidade cá em Moçambique, existem algumas formas, algumas alternativas de rentabilização artística, mas que pressupõem dois fatores, né? A investigação, não é? O domínio e depois a aplicação desses métodos desses métodos de rendimento. Por exemplo, para os rappers, DJs, beatmakers, nós temos as plataformas digitais, não é? Plataformas digitais musicais, não é? Temos aqui algumas plataformas que já começam a ser usadas, mas existem realmente plataformas alternativas capazes de dar várias formas de rendimento aos fazedores do hip-hop. Por exemplo, eu podia citar aqui a Music Soundtrades, que é uma plataforma em que, além de tu venderes a tua música, fazeres distribuição digital em outras plataformas, tu podes ter contratos
com rádios online, podes ter contratos com produtoras de filmes, podes vender a tua música como trilha sonora, podes ter contratos com, enfim, uma infinidade de oportunidades. Podes ter a tua música em compilações digitais pelas próprias produtoras, mas isso pressupõe a tal investigação e o tal domínio dessas plataformas, e isso leva algum tempo até efetivamente resultar Penso que tivemos uma outra paragem aqui da comunicação, né? Magos, não sei se consegue me ouvir desse lado. Professor analfabeto, consegue me ouvir? Consigo ouvir perfeitamente. Também okay. consigo. Tá certo. Parece que o Antônio Mianga caiu, né? Desculpa, o Antônio Magaia. O Batalha caiu, né? Tá certo. Bom, eu acho que vamos usar a mesma estratégia aqui que usamos quando o Walter caiu. Professor Walter, desculpe-nos a instabilidade. Quando você saiu, tivemos que nos readaptar aqui. O Batais fez uma conexão imediata para dar continuidade à fala, na expectativa de que no teu regresso pudesse dar continuidade. Eu penso que, assim sendo, vamos tentar trabalhar nessa dinâmica. Como o outro caiu, acho que dá para pegar a tua fala, a tua comunicação e irmos seguindo, não é? Tá certo. Tá certo. Voltando à vaca fria. Ok. Eu terminava André estava terminando o aspecto Maputo, província de Maputo versus outras províncias. Eu dizia que as províncias, que as outras províncias têm empreendido um dinamismo muito forte, que a Maputo, Moçambique, como país, o seu nome nos meandros de hip-hop tende a crescer. Hoje deixou de ser uma ilha e os rappers fazem participações, os famosos featuring com rappers de fora, da Europa, da África, da América. Em particular, temos um intercâmbio muito forte com os brasileiros. Fruto da pandemia, nós produzimos uma música em parceria com os brasileiros, denominada Terapia para Chorar, que está sendo partilhada também atualmente os links nas redes sociais. Isso para dizer que, de certa forma, a pandemia Covid trouxe um novo normal. A forma como nós nos encontramos, como vivemos, porque na altura não podíamos sair, já não deixaremos de viver assim. Essa passa a ser a nossa outra forma, nós nos reinventamos. E assim não recuaremos, avançaremos sempre nessa dinâmica. Ainda fizemos abordagem sobre New School versus Old School. Isto é, os rappers da nova escola versus rappers da antiga escola. E nos apercebemos que existia uma rixa entre essas duas camadas. Nós, os rappers da velha escola, somos muito críticos, mas criticamos sentados. E assistíamos os rappers da nova escola com uma dinâmica muito forte na promoção dos seus trabalhos e dizíamos: eu sou da old school, eu tenho letras mais bonitas, mas
é muito normal na televisão, nas rádios, acompanhar música do fulano e cicrano, que eles não têm muito conteúdo no que dizem. Mas esses novos rapazes, de certa forma, ensinaram-nos, nós os mais velhos, que não basta ter uma veia poética, não é suficiente para fazer a arte transbordar. Tem a veia poética, mas também tem que ter a capacidade, a componente marketing, e essas coisas não são feitas sozinhas. Um artista precisa ser acompanhado. Então, existindo outros acompanhados, outros intervenientes, porque intervenientes do rapper não são só aqueles que fazem, que pegam no microfone. Existem ghostwriters, existem aqueles que investem na componente marketing, existem aqueles que injetam valores para que as coisas aconteçam. Então, os rappers da nova escola ensinaram a velha escola, pelo menos a mim, eles ensinaram e eu aprendi, razão pelo qual nasceu Nona Condes. Nona Condes é fruto da pandemia Covid. Porque o que acontecia? Nós somos um grupo de amigos, outro vive ali, outro vive acolá, mas convergíamos no mesmo estúdio de gravação, e esse passou a ser mesmo o estúdio da Nona Condes. E cada um ia gravando o seu projeto, a solo, e fomos olhando para a nossa entrega. Fomos olhando para o mês fechado em que nos encontrávamos por consequência da pandemia Covid. E dissemos, vamos aproveitar essa ocasião. No mínimo, nós temos tempo de nos encontrarmos no estúdio. Nós temos um estúdio que tem condições sanitárias exigidas nos termos da recomendação das unidades sanitárias. Por que nós não podemos fazer deste estúdio o nosso refúgio? Então, refugiamos no estúdio Sons de Moss, fomos gravando 1, 2, 3, 4 músicas, e hoje Nona Condes está aí, fruto da pandemia, fruto das tecnologias de comunicação e informação, e já nos encontramos na praça que no dia 4 de dezembro vamos lançar o nosso produto. Há um aspecto que não é menos importante, que é fundamental. É verdade, eu falo desse aspecto de coração partido, mas tenho que falar, que é o ódio na cultura hip-hop. Nós, os rappers, nos odiamos. E eu espero que esse comportamento passe. Penso que mudemos desse comportamento. Nós nos odiamos. Quando o Nyimpin produz uma música, tem um álbum de alta qualidade, o professor analfabeto não sente-se bem, sente-se incomodado com isso. Quando devia dar o apoio, o suporte, porque eu não posso dar próprios falsos. E eu não posso também sentir mal achando que ao dar próprios, mandar próprios para o Nyimpin e para o Marcos, esteja a diminuir-me. Muito pelo contrário, quanto mais nós formos humildes, nós crescemos. Então, assistimos várias coisas do gênero, e nos grupos em que eu fiz referência, que é Cultura Hip Hop e CCHH, Revolution Cultura Hip Hop, aquilo era normal num grupo do WhatsApp haver subgrupo. Quer dizer, nós não conseguíamos ver, mas de forma virtual dava para perceber que temos um grupo macro, mas nesse grupo macro existem micros grupos que, quando um lança uma música, pode não ser de qualidade, mas porque é amigo do professor analfabeto, um indivíduo que escreve bem, é muito comunicativo, muito participativo no grupo, então esse indivíduo merece props. Se vem um indivíduo, apresenta a sua música, aquela música era simplesmente ignorada, mas uma música que trazia conteúdos importantes para a moldagem da nossa sociedade. Então, eu acabei dizendo, não, quem quiser atirar as pedras, eu vou usá-las para construir meu castelo. Mas este ponto eu vou colocar, o ódio na cultura hip-hop. Eu vou me socorrer de algumas palavras, umas passagens do Magos, quando falou do verso dos Estados Unidos da América. Quando assistimos ao verso, é muito normal vermos nomes, rappers sonantes a assistir àquele evento. O que isso faz?
Se um Fat Joe vai assistir a um verso de Jada Kiss ou LOX e de Dipset, tem os seus seguidores que vão dizer, eu vou lá para acompanhar aquela batalha, mas em simultâneo poderia ver Fat Joe. Isso é o mesmo que pode acontecer, ou devia acontecer aqui em Moçambique. Por exemplo, é um exemplo, não tem nada a ver com essa questão. Por exemplo, se o Baba X, já agora mandaram cumprimentos ao Baba X, um grande produtor, se ele vai a um evento, a um espetáculo do Emílio Costa, ele carrega, só dele fazer uma publicidade, o nome que ele carrega tem um legado, tem seguidores, aqueles seguidores irão lá, porque o Baba X vai àquele evento. E o que vai acontecer? A casa vai ficar abarrotada, porque um dos produtores melhores de Moçambique fez publicidade que vai ao espetáculo do Mago da Siderurgia. Então, são esses aspectos que contam, agregam valores, trazem mais-valia para a comunidade e para o crescimento do rap em Moçambique. Não nos devemos nos esquecer que o rap a nível global foi catalogado. Rap sempre foi tratado como se fosse arte de marginais. E com o tempo fosse percebendo que o rap é arte de pessoas inteligentes. Um indivíduo fazedor de rap é um indivíduo inteligente. Você não vai fazer 16 numa sentada sem que seja um indivíduo que devora livros. Tem que ler bastante, informar-se, notícia, cultura geral. Então, essas são as características de um verdadeiro rapper. Um verdadeiro rapper é um conhecedor das coisas. E muito obrigado. E desde já quero aproveitar, saudar o meu amigo Adelino, que está aqui conosco, a acompanhar este debate. É um amigo da infância, é um amigo que tem dado força naquilo que eu faço e hoje está aqui e fico feliz por isso. Muito obrigado. Obrigado nós, professora Walter, professora analfabeto, como preferirem. Eu penso que traz-nos aqui vários elementos super importantes para podermos refletir, para podermos conversar, para podermos trocar. Que ao longo desta conversa vamos poder interagir consigo, mas também com os outros panelistas e com os participantes que estão aqui. Eu penso que voltamos para esta comunicação, professora analfabeto, e queria ver se conseguimos recuperar o Antônio Magaia, o Bataiste. Acredito que não tenha conseguido voltar. Magos, consegue me ouvir? Perfeitamente, Nimpino. Estou aqui atentamente o desenrolar da conversa, sim. Ok. O Bataiste não conseguiu voltar, pois não? Ainda não. Tá certo. Então vamos tentar capitalizar esta nossa conversa. Espero que o Bataiste consiga voltar de imediato para a gente dar continuidade com a presença dele. E a partir deste momento, enquanto o Bataiste não volta, eu vou propor fazer alguns comentários muito rápidos sobre aquilo que está sendo conversado por aqui. E após esses breves comentários que eu vou tecer, enquanto eu vou tecendo esses comentários, eu vou convidar aos demais membros participantes, não é? Que possam ir colocando as questões no nosso chat de conversa e a partir daí nós vamos pegar essas questões, contribuições para trazer aqui para os nossos panelistas dissertarem sobre, conversarem sobre e trocarmos uma ideia em torno disso, não é? Não vamos abrir os microfones para os participantes, se calhar, para evitar congestionamento, não é? Eu acho que assim talvez facilitamos o nosso fluxo, não é?
Magos, não sei se avançamos com essa proposta. Bom, uma vez que somos poucos na sala, não é? Acho que os nossos participantes podiam estar à vontade para se expressar, mesmo em vídeo. Desde que, claro, que respeitassem o tempo e não extrapolassem muito. Sei que o tema é muito interessante e convida-nos a debater um pouco mais para além do normal. Acho que pode estar à vontade. Tá certo. Então, desde que manifestem à vontade, pronto, iremos dar espaço. Tá certo. Então, nesse contexto, poderemos abrir de seguida os microfones para poderem expor as suas contribuições. Para facilitar a intervenção, vamos só manifestar pelo chat a vontade de querer se apresentar para vermos qual a ordem de comunicação que vamos usar, não é? Mas então dizer que poderíamos estar abertos para que vocês possam participar. Professora Analfabeto e o Magos, assim como o Bataiste, trouxeram-nos aqui alguns elementos que eu acho que são importantes pontuarmos para esta conversa. Eu vou trazer só alguns elementos que eu acho que vão nos ajudar a conversar mais, a dialogar mais, não é? E um dos pontos que foi tocado aqui foi a questão dessa mediatização que a pandemia nos trouxe. Uma vez que estamos todos em casa, nesta altura do campeonato, tivemos mais facilidade para aparecer nas redes sociais, para interagirmos, para apresentarmos os nossos trabalhos, num contexto em que se esperava ou se espera que os artistas, ao mesmo tempo, fossem mais produtivos, porque teriam muito mais tempo para produzir, mas um contexto também que, ao mesmo tempo, ele, pela tensão, nos leva a um espírito de incerteza, de insegurança e até de fraca produtividade, não é? O que eu queria colocar aqui a todos os painelistas, e essa colocação não é direcionada, tanto o Emílio Costa, assim como o Antônio Magaia, o Walter Mianga poderão falar sobre, é se a pandemia, dentro do contexto, pelo menos, do hip-hop e das artes e cultura no geral, não terá, de certa forma, criado uma banalização, não é, das artes e cultura, uma banalização do hip-hop. Em que sentido? No sentido em que nós sabemos que o hip-hop envolve responsabilidade individual e coletiva. Até que ponto a pandemia não criou condições para que qualquer pessoa aparecesse como hip-hopper, como rapper, como produtor, como artista, mas sem, no entanto, carregar consigo essa responsabilidade da arte, essa responsabilidade do hip-hop, não é? Essa responsabilidade do uso da palavra. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Bataiste, de certa forma, colocava aqui a questão da reinvenção e inovação, não é? Dentro desse contexto pandêmico em que nós estamos. O que eu queria trazer aqui para a conversa é até que ponto estamos preparados num contexto em que as instituições que fornecem-nos a internet são instituições que, de certa forma, são instáveis, e quando nós temos essa internet, a própria internet também é instável, e assumindo que o contexto moçambicano é um contexto em que temos um domínio muito fraco das redes sociais, das tecnologias de comunicação e informação, não é? E nesse sentido, a colocação seria não precisaríamos de uma reeducação ou, se calhar, de uma educação para o uso, para o manuseio dessas tecnologias, e se precisamos, de que forma isso pode ser feito, não é?
E só para não me alongar, eu queria pegar também aqui uma deixa do professor analfabeto, quando ele diz que os mais novos da nova escola trouxeram, de certa forma, mecanismos para que os mais velhos repensassem na sua caminhada, na sua forma de agir. Isto me faz lembrar um ditado popular de Songa que diz que um ancião sentado enxerga mais longe que um jovem em pé, não é? Nesse sentido, parece que foi ao contrário. Os jovens enxergaram muito mais longe que os mais novos. Eu acho que isso é uma coisa que dentro do hip hop vale a pena pegar como um elemento importante, né? Eu acho que a partir destes elementos podemos começar a conversa, e tem outros elementos que eu queria trazer para a conversa, que ao longo da conversa vou explanar aqui para conversar. E estamos em casa, não vamos ter uma ordem de intervenção, então vou pedir primeiro, enquanto ainda não tivermos ninguém que queira colocar alguma questão, os nossos panelistas podem se debruçar em torno destes elementos. O microfone, muito obrigado. Se me permitem, sim, se me permitem, eu vou um pouco apresentar aqui a minha sensibilidade em relação aos 3 pontos colocados. O primeiro ponto, se eu entendi muito bem, é sobre se o fato da pandemia ter nos deixado em casa, não é? E a vontade para promovermos a nossa própria imagem como artistas não terá criado, de certa forma, uma emergência, por assim dizer, de falsos artistas, posso assim dizer, de indivíduos que se identificam como artistas simplesmente porque têm tempo de produzir. Eu creio que sim. Até porque, se formos a olhar para aquilo que foi a evolução das tecnologias dentro deste contexto da pandemia, existe uma rede social que explodiu, que é o TikTok, não é? Em que as pessoas apareciam a apresentar performances muito curtas, posso assim dizer, e por essa via, dependendo do impacto que a performance tivesse, o artista passava a ter muitas visualizações, e por essa via também o artista acabou ganhando coragem de sair das redes sociais, não é? E para o mundo, posso assim dizer, para passar-se a apresentar ao vivo, seja como um dançarino, como um comediante, como um imitador de vozes e assim por diante. Nesse contexto também acredito que tenham surgido muitos rappers, né? Cuja arte sobrevive para aquele contexto de redes sociais e tudo mais, mas que entretanto não chega a ser arte como tal fora daquele contexto. Então, nessa perspectiva, eu penso que de facto surgiram muitos artistas do género. Aqui em Moçambique conhecemos alguns artistas que surgiram desse contexto em que apareciam a acompanhar os seus amigos ou irmãos ao estúdio ou iam para o estúdio para registrar aqueles momentos em fotografia e partilhar nas redes sociais, e acabaram ganhando coragem e também se apresentando como artistas. Conhecemos, não quero citar aqui nomes, não é? Mas são alvos bem identificados e que, de facto, a contrariar aquilo que a expectativa, até tiveram seu público. E hoje em dia tem muitos seguidores. São artistas que nasceram espontaneamente, mas que, entretanto, até desafiam aqueles que já estão no game já há bastante tempo. Agora, em relação à necessidade de reeducar as pessoas para o uso das novas tecnologias de comunicação, eu acho que há necessidade, sim. Infelizmente, alguns elementos
que são artistas, apresentam-se como artistas de hip hop, têm-nos apresentado alguns conteúdos que deixam muito a desejar, não é? Não quero aqui ser um falso moralista, nem ser um moralista simplesmente, mas não são poucas as vezes que nas lives que foram apresentadas por alguns artistas da nossa praça apareceram miúdas com pouca roupa e alguns a proferir insultos e coisas do gênero. É preciso percebermos que a partir do momento que nos colocamos ao vivo, não é, diante de uma rede social, estamos expostos, né, a sermos assistidos por pessoas de várias camadas sociais, de várias faixas etárias, etc, etc. Então é uma responsabilidade de nos apresentarmos diante dos outros e por essa via precisamos educar a nossa forma de ser e de estar, não é? E também, por causa da pandemia, muitos passaram a ter a internet como um único meio de comunicação. E nesse contexto, se calhar, o apelo seria para as empresas que gerem essas tecnologias para que usassem tarifas um pouco mais amigáveis, não é? No sentido de nos mantermos ligados dentro deste tempo difícil que, graças a Deus, parece estar a caminhar para o fim, mas ainda continua conosco. Agora, em relação à dualidade, posso assim dizer, velhos e novos, a questão dos novos conseguirem ser, estar e aparecerem mais neste contexto, não é? Em relação aos velhos. Eu acho que isso aí deve-se muito à questão do domínio das novas tecnologias. As novas tecnologias estão claramente nas mãos dos jovens. Há coisas que os velhos já não vão a tempo de posso assim dizer, seguir, não é? Mas que os mais novos têm um domínio muito grande, daí a terem facilidade de produzirem conteúdo, de já apresentar. A questão do tempo, também nós sabemos que quanto mais crescemos, mais crescem as responsabilidades. E por causa da responsabilidade, temos que levar o nosso foco para outras atividades. Os mais novos são mais pragmáticos, não é? Têm mais o tempo ao seu favor e podem claramente dedicar-se um pouco mais à construção da sua imagem como artistas em relação aos mais velhos. Penso que é mais ou menos isto que me ofereci a dizer neste momento. Bom, obrigado Magos. Temos o Epo 10 que levantou a mão para poder fazer a sua colocação. Vamos abrir espaço para que ele faça e de seguida continuarmos a conversar. Professor Analfabeto, eu não sei se teria acompanhado algumas provocações que eu tinha colocado anteriormente. Bom, eu ausentei-me um bocadinho, apanhei as últimas partes, mas com a intervenção do Magos, situei-me. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar espaço ao Epo 10, colocar aqui a sua questão e de seguida eu vou fazer só uma recapitulação daquilo que vínhamos conversando para te situar de uma forma geral, aí logo já pega a intervenção e Epo 10 pode fazer a sua colocação. Ok. Saudações a todos, membros, colegas e convidados, a todos que estão a assistir a todos que estão no webinário, né, nesse caso. Os meus pontos são os seguintes. Primeiro para o professor Analfabeto, que também tem longos anos de estrada na cena de hip-hop, por exemplo. O que acha que o pessoal da velha escola falhou durante esse percurso? Porque se formos a ver, o nosso hip-hop só teve um desenvolvimento dentro de 2, no intervalo de 5 anos. Então, o que eu quero saber, o que é que a velha escola falhou nesse percurso? O nosso hip-hop tem mais de 30 anos, quem saiba, fala-se de Mata 90, já tinha o hip-hop aqui em Moçambique, mas não tivemos uma expressão como tal. E até agora, o fato de termos uma label, as labels até tem um feito meio banal. A questão do GM, temos a Letela, outros acabam desistindo. Não sei se tens alguma
algum parecer em torno disso que faz com que o nosso hip-hop não tenha uma expressão a nível nacional. Digamos também, a outra coisa também que temos é a questão dos lançamentos que são apenas a nível locais. Tipo, ainda há aquele espírito tripalista, lá que se um gajo está a lançar aqui em Maputo, é só Maputo, não, para chegar além de outras províncias é um processo. Então eu queria saber o que é que há, o que é que faz com que o nosso hip-hop seja necessário. É isso, obrigado. Obrigado, EPO10. É uma colocação pertinente, muito pertinente por acaso. Aproveitando esta colocação do EPO10, eu vou só recapitular para o professor analfabeto, Walter Mianga, sobre o que vínhamos já conversando e ele já vai pegar por onde quiser começar. O que começávamos a conversar é se num contexto em que a pandemia trouxe possibilidade de qualquer pessoa, qualquer artista ou qualquer indivíduo se tornasse, entre aspas, artista, de certa forma, porque tudo isso é feito de casa, a qualquer momento, a qualquer altura. Se esta pandemia não teria, especificamente no ramo do hip-hop, não teria trazido ou criado a banalização do hip-hop, a banalização das artes e culturas, na medida em que qualquer indivíduo tornou-se artista, qualquer indivíduo tornou-se hip-hopper, apresentadores de televisão passaram a rapar, a cantar, e sem esta responsabilidade que sabemos que o hip-hop carrega, né? Já dizia um rapper brasileiro, o Sabotage, que rap é compromisso. Até que ponto essas pessoas carregam consigo esse compromisso, né? E outra questão pontual no meio de tudo isso seria até que ponto precisamos de uma reeducação ou de uma educação enquanto hip-hoppers para o uso e manuseio dessas tecnologias, dessas plataformas de comunicação, para podermos catapultar a nossa imagem, para podermos trazer a nossa palavra, os nossos anseios, no sentido de comunicar com a sociedade, né? Então, é basicamente isso, professor. Muito obrigado, Nhimpin. Começarei respondendo às suas questões. Há muita gente que sempre cantou na casa de banho, está ali a fazer um banho, então canta, tal. Mas antes da pandemia não tinha a coragem de se expor. Então, tendo a pandemia, com o surgimento da pandemia e com o advento da tecnologia que cada um nos TikToks podia exibir-se e fazer alguns concursos, apareceu muita gente a se expor, mas não significa que essas ferramentas tenham trazido um fenômeno negativo, vou falar especificamente do hip-hop. Não. Sempre existe aquele atrevido. Mesmo sem o uso da tecnologia, já assistimos em vários palcos um atrevido ir lá, ele dizer que eu vou cantar e chegar lá, nós pegamos a cabeça, mas esse indivíduo, por que é que não ficou em casa? Ou por que é que não foi ao evento apenas para assistir? Então, isso sempre vai acontecer. O que aconteceu, na verdade, a pandemia, nesse contexto de TikToks e tecnologia de comunicação e informação, nós, em particular, somos exemplos de uma vantagem. A música Estão de Volta, feita por mim, Chacal e Sista África, serviu de um objeto de estudo. Mossoró produziu um texto exaustivo e tomou aquela música como ciência, algo para se levar a uma academia. E com isso nós merecemos um convite da Universidade de Harvard, que era para fazermos lives. Foi exatamente naquele período, fazemos live
daquela música. Infelizmente, eu estive incapacitado pela minha forma de trabalhar e estive no campo, mas o Chacal representou. Fez esse vídeo, mandou para lá e Moçambique, nós em particular, saímos a ganhar. Então, se a pandemia e a TIC conseguiu levar uma música de moçambicanos para uma universidade de renome a nível internacional, significa que há um trabalho muito sério que está sendo feito. E isso tem que servir também de um dado, um indicador para nós. Ao fazermos uma música, não devemos nos esquecer que no momento que formos a lançar, não tem mais volta. Foi-se. Estamos numa era digital. Então, se não tem mais volta, esse produto tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade sonora, tem que ter qualidade de conteúdo, tem que haver liricismo. Então, essa mistura toda que nós não devemos nos esquecer. Ou faz ou não faz. Então, de forma resumida, diria que não. As TICs não vieram para banalizar a música. Os indivíduos que banalizam já sempre existiram, e sempre fizeram e sempre existirão. Até que ponto precisamos de educar em relação às TICs para a produção de imagem? Eu gosto muito de citar exemplos práticos. Eu sou da velha escola e me encontro na Nona Condes. E na Nona Condes eu sou um dos mais velhos. Sou o mais velho de todos. Então, ver os outros seguindo amigos, somos da mesma faixa etária. Eu lhe digo com sinceridade, nós não entramos nesses assuntos que têm a ver com tecnologia para poder vender a imagem da Nona Condes. Os que fazem são os mais novos. Temos um membro chamado Cedro Vossi. Cedro Vossi tem 26 anos de idade. Ele é quem manuseia as TICs da Nona Condes. Se vocês vê várias imagens, vê tudo, o Cedro Vossi está lá. Temos o Picasso, o Slim Niga. Esses três são os mais novos do grupo. E são as figuras que se encontram no departamento de marketing e publicidade. Eles é que vendem o nome. Nós podemos conceber uma ideia ou recebermos link de exterior. O que a gente faz? A gente pega aquela informação e manda para o departamento da TIC, para miúdos. Façam o que vocês melhor sabem fazer. Porque se nós quisermos entrar nessa praia, havemos de afundar. Se nós sabemos que vocês existem e vocês têm esse domínio, então façam esse trabalho em prol do grupo. Um coletivo não é coletivo enquanto não existirem figuras com habilidades diferentes. Eu não vou estar num coletivo com uma pessoa, com 10 pessoas que pensamos da mesma forma e agimos da mesma forma. Não, isso não é coletivo, são sócias que estão ali. Então, felizmente, nós nos encontramos num grupo, conseguimos perceber o que a dinâmica do século XXI nos convida a fazermos. E nós seguimos. E vou aproveitar essa ocasião para responder também ao Epo 10, porque há questões que ele colocou que são similares, as minhas respostas são similares à questão que o Impino colocou. Por exemplo, quando ele questiona, pergunta, o que falhou na velha escola para que as coisas não acontecessem como se esperava? Para que só depois de tantos anos, 5 anos de lá para cá, é que houve tendência de mudança. Eu me recordo que há anos, e eu até fiz referência no meu ensaio, que o tema do debate era união. União dos rappers. Vamos nos unir. Debatíamos todos os dias isso. O que significa que nós já tínhamos um ponto de partida. Mas o que impedia com que nós nos uníssemos? É o ego. O professor analfabeto diz que não, eu não vou estar naquele debate ali com Adelino, não vou estar lá com DJ, porque eu sou muito mais antigo e também eu tenho mais skills, ou também os meus recursos financeiros são melhores que dele. Então, nós nos segregamos entre nós. Isso trouxe consequências
drásticas para que o hip-hop não evoluísse até o nível que nós esperávamos, porque eu acredito que hoje estaremos mais do que nos encontramos. Nós, se tivéssemos feito essa união, já teríamos encontrado, teríamos trocado sinergias. Nesses grupos, nessa união com o objetivo, claro, teria aparecido aquele que tem as suas maravilhas nas tecnologias. Nós temos os mais velhos da nossa geração que fazem isso já há muito tempo. Nós teríamos encontrado esses, teríamos encontrado os bons produtores e já teríamos furado o mercado internacional há muito tempo. Mas eu digo, não se chora sobre leite derramado. O que se deve fazer é, quando se identifica o erro, nós procuramos corrigir, avançar para o bom porto. Lançamentos tribalistas. Na verdade, a única vez que eu acompanhei um lançamento em simultâneo de CD foi da produção do Drifa, a Tocha, que felizmente a minha filha e a minha sobrinha participam desse CD. Então, o Drifa lançou a Tocha, aconteceu em simultâneo, no Pizza Hut, na 25 de setembro, sob a direção do Pierre Dog, e em simultâneo na província da Beira. Isso vem a sublinhar o que eu me referi anteriormente entre rappers da província de Maputo versus de outras províncias, a dinâmica que os rappers das outras províncias têm. Eles conseguiram, o Pierre Dog da Beira está aqui, e lá está o Drifa também da Beira, conseguiram no mesmo dia fazer o lançamento do mesmo CD. Então, para que isso aconteça, aquele aspecto de união não deve ser união apenas na província de Maputo, união apenas na província de Nampula. Tem que ser união à escala global, em que eu quero lançar meu CD, mas em Tete, eu tenho meu irmão lá em Tete, tenho alguns meus niggas lá, tenho niggas em Chimoio. Então, senhores, vamos nos organizar, há um evento, vamos lançar um CD, qual é a possibilidade de enquanto a gente lança aqui na província de Maputo, se lançar também aí? Então, isso carece, não é de hoje para amanhã, carece de uma sentada, discutir-se, fazer-se um programa maduro, claro, e partirmos para a execução. Ainda queria aproveitar a questão do Antônio Magaia. Infelizmente, ele vinha com um bom discurso, mas as tecnologias sempre têm dessas, tem algumas ratoeiras que nos pregam. Ele falava de a valorização do músico em termos econômicos, porque o que nós temos verificado, o artista investe, compra o beat, paga o estúdio, gasta combustível, gasta dinheiro de chapa, por aí fora, para ter o seu CD. E no fim do dia, para o seu CD, sua música ser tocada na rádio, em algum momento ele tem que pagar um dinheiro ao locutor, ou em algum momento tem que pagar um valor para que passe na televisão. Não são todos, mas isso tem acontecido. É preciso que se estude como o indivíduo ter ganho com a música. Porque o que nós fazemos? Nós nos descuramos de aprender coisas importantes dos nossos ídolos norte-americanos. Nós aprendemos que o rap a partir deles, mas nós estamos a olhar para aquela parte econômica, a parte business da arte. Então, temos que olhar para a parte business da arte, como é que eles fazem. Mas, em algum momento, isso tudo não depende apenas de nós. Aí também já tem que entrar a estrutura governamental para poder tomar alguma medida. A música dele tocou, tem que haver uma legislação que defende, e ele deve se beneficiar de alguma coisa. Porque se toca a música do Nyimpini várias vezes num canal, numa rádio, a audiência é por sua causa. Então, é preciso que seja valorizado. Agora, como a gente vai fazer isso? Parte necessariamente para essa questão de estarmos unidos, termos o tempo de nos sentarmos para debatermos assuntos úteis.
Porque nós costumamos ter muito tempo para sentarmos a tomar uma cerveja e chutar a conversa. Então, nós podemos aproveitar essa ocasião para construirmos. Muito obrigado. Obrigado, professor Walter. Estamos no final mesmo da nossa conversa aqui. Vou pedir ao Magos para fazer uma intervenção e para comentar um ponto aqui que eu vou deixar e já aproveitar nesse comentário para ele deixar as suas considerações finais também, não é? E na sequência, ao professor Walter também vou pedir que deixe as suas considerações finais, não é? Mas, neste momento, Magos, eu penso que a nossa conversa nos levou a um ponto interessante aqui, tanto com elementos levantados pelo Bataista, assim como pelo professor Walter, é a questão desta união de que o professor Analfabeto falava agora. Não seria um momento de nós, os hip-hoppers, neste momento, aproveitarmos essa deixa da união, enquanto africanos, tentarmos resgatar, se formos olhar para valores como da afrocentricidade, tentarmos resgatar valores como o Ubuntu, por exemplo, que são coisas que nós já vimos com elas desde as nossas famílias. Nós somos aprendizes, somos ensinados desde casa a conviver com o próximo, a compartilhar com o próximo. Não seria momento este de resgatar esses pequenos valores que vêm desde casa para também dentro da comunidade hip-hop, fazer com que nos ajudem a avançar, né? Se, como o professor Analfabeto disse, quem atirar pedras, vou usá-las para construir castelos. Essa é uma fala muito potente. Eu penso que podemos, em conjunto, não é, pegar nessas pedras que de facto são atiradas e construirmos castelos, não é? Queria ouvir a tua sensibilidade sobre isto. O professor Walter também vai comentar, mas no final mesmo pensarmos a partir desta nossa conversa. Estamos num contexto pandêmico, enquanto hip-hoppers temos que nos reinventar, mas como é que nós nos vemos como hip-hoppers, como artistas, como ativistas, não é? Que tem uma responsabilidade na sociedade, como é que nos vemos daqui para frente? O que é que nós esperamos? O que é que devemos? A nossa responsabilidade nisso, no sentido de transformar as coisas, não é? Magos tem a palavra. Muito bem, muito bem. Bom, eu acho que nós, enquanto comunidade hip-hop, não é? Temos uma vantagem que as outras formas de arte, se calhar, não têm, que é essa desse constante convívio uns com os outros, não é? A nossa relação não termina no palco ou em escutar a música uns dos outros ou partilharmos a música dos outros com aqueles que estão fora do movimento, não é? Já temos essa questão da irmandade. Para já, quase todos fazemos parte dos mesmos grupos do WhatsApp, fazemos parte dos mesmos grupos de convívio sociais, frequentamos, vamos lá, os mesmos estúdios, frequentamos as mesmas casas de pasto e assim por diante. Então, de certa forma, nós já temos conosco essa questão da união e da irmandade, da fraternidade, da proximidade e tudo mais. O que precisamos, se calhar, é consolidarmos, não é? É uma coisa que já é muito nossa e que nós podemos cultivar com mais tempo e irmos adiante da questão. Agora, indo às considerações finais, não é? Estou muito agradecido por esta iniciativa da siderurgia de nos juntar e já agora espero com muita expectativa pelos próximos convívios dos géneros, pelos próximos debates e se calhar com mais participantes. Muito obrigado. Professor Analfabeto, já antes do seu comentário, para aproveitar aqui, só queríamos deixar uma questão do FU que eu acho pertinente aqui, que tem a ver com o que já tínhamos colocado, que aí já aproveitas também comentas tudo de uma vez, não é?
O FU pergunta, professor analfabeto, sobre união, qual seria o processo a alcançar? Nós sabemos o que queremos e não temos os meios. Estrutura governamental. Já temos hip-hopers no governo, filósofos, pensadores. Terão estes brecha para propor a cultura hip-hop a esse nível? Não é? Eu acho que é muito pertinente essa questão, essa colocação do FU. Já aproveitas, faz um comentário geral sobre esses elementos e as considerações finais. Na verdade, eu já havia registrado as questões do FU, são questões bem pertinentes. De fato, conforme disse o Magos, já existe a simpatia entre os rappers, já existe essa irmandade. Nós, quando nos encontramos nos eventos, é muito normal estarmos aí, há muita alegria, os dentes são visíveis, há muita saudade. No entanto, não basta pararmos por aí, nós já não somos crianças. Nós temos que saber tratar os assuntos com maturidade. O que nós podemos fazer? Um exemplo que eu dou, existem, se a memória não mata só, mas eu acredito que devia ser assim, isso não acontece nos outros grupos. Todo grupo tem líder. Se não tem líder, devia ter. Porque a organização parte pela liderança, pela estruturação do próprio grupo. Ele não vai estar num grupo de 4 pessoas e todos nós desempenhamos as mesmas funções. Então, tendo lá um líder, a minha sugestão é que 10 líderes de 10 grupos se sentassem e desenhassem alguns termos de referência, desenhassem algumas estratégias. Depois esses 10 líderes conseguirem conceber uma ideia única e viável, já poderiam ser convidados, já poderia ser apresentado em plenária, num fórum como este, ou talvez numa sala de cinema, num local de espetáculo, apresentar que temos uma ideia que devia ser feita desta e daquela maneira. E isto tudo está escrito. Então, aí, nós podíamos ver que, paulatinamente, o processo de união e o processo de fazer a música de qualidade e trazer ganhos para o próprio fazedor de música havia de acontecer. Nós, por exemplo, eu sou estou inserido no governo e tem outros filósofos que estão inseridos no governo. Então, nós devemos fazer a nossa parte, e eu já comecei a fazer a minha parte naquilo que me compete, para que a arte em si, em particular o hip-hop, tenha uma outra dimensão. E, ouvindo outras opiniões, eu poderei fazer a minha influência, contribuir em fóruns onde me encontro, onde lidas com assuntos da juventude. Eu em particular, trabalho com a juventude. A minha área é essa. E é a juventude que faz arte. Vai crescendo, fica adulto, mas tudo parte da fase juvenil. Então, com ideias claras, claras e tangíveis, eu poderia ir apresentar. A proposta que nós temos é esta. Os rappers sugerem que o processo seja feito desta maneira. E aí, não só se falarmos em questão da rodagem de música e o rapper beneficiar-se de algum valor, não seria só para os rappers, seria para todos os artistas. Aquele que faz marabenta, aquele que faz afro music, que faz reggae, por aí fora. Então, nós temos que ter ideias claras para não sair mal na fotografia, nos levantarmos e nós precisamos de troca, mas como é que deve-se fazer? E eu não sei responder como é que devemos fazer. Então, precisamos estar claros. E quero dizer que algo poderia ter me escapado quando eu estava a tecer alguns comentários. Quando tivemos a pandemia, já em jeito de considerações finais, quando estamos ainda, mas na altura quando estava em altos níveis, onde as mortes eram diárias e constantes, as pessoas faziam vídeos
TikTok, mas isso despertou uma sede nos artistas. Os artistas evoluíram, tiveram muito tempo de ensaio, e agora, com a abertura de casas de pasto, eu tenho a certeza que os espetáculos que iremos assistir serão de profissionais, espetáculos de qualidade. O indivíduo vai cantar, a dicção estará lá, a letra em cima do beat, como deve ser, porque teve muito tempo para se dedicar. Enfim, quero convidar a todos para que no dia 4 de dezembro se dirijam ao antigo Beer Garden, hoje é Diamond Café, das 10 às 20, nós vamos fazer o lançamento do CD da Nona Cons, a Nona Constelação. Muita paz para todos vocês, sintam-se bem e sejam felizes com a cultura hip-hop, e agradecer mais uma vez a vocês, organizadores, e estamos sempre disponíveis, sempre que tiver algo que nós possamos contribuir, possam contar conosco. Obrigado. Muito obrigado, professor Analfabeto. Como já tínhamos anunciado, nós estamos no final do nosso programa. Na verdade, já terminamos. O Roberto Charlie levantou a mão, então eu sugeria que, ao invés de colocar uma pergunta, que fizesse um comentário, não é? Mas um comentário muito, muito breve, porque já terminamos mesmo. Roberto, breve, 1 minuto só para ti. Ok, muito grato, pá, muito grato, e lamento muito porque o EP2 foi muito injusto comigo, mandou-me o link há pouco tempo, mas eu gostava que ficasse registrado que há uma necessidade de nós pensarmos em como efetivarmos o processo de hip-hop como indústria, colocarmos isto como indústria musical para o hip-hop. Porque o que acontece agora é que os fazedores, neste momento, aquilo que eu estava a dizer o Walter, vão gravar, tem que tirar o seu dinheiro para ir gravar, depois tem que tirar o dinheiro para ir fazer a promoção das próprias músicas. Para fazer um vídeo não é caro, fazer um videoclipe é muitíssimo caro. Então a indústria da música, a indústria do hip hop ainda está com defeitos sérios. Ainda bem que o Walter também faz parte do governo, que dá para nós outros fóruns poderem trazer essa abordagem de transformar o hip-hop numa indústria musical. Nós precisamos de fazer isso. Os Estados Unidos, nos outros países, o Brasil e Portugal, os músicos estão bem porque a indústria da música também está saudável. Nós estamos com defeitos em tudo, mais alguma coisa. E nos dias de hoje, a pandemia está nos a mostrar isso. Nós não precisamos de ter a pandemia para trazer esta outra vertente das redes das redes sociais para vender a nossa música. Mas o tempo é muito curto, eu gostava de discutirmos mais, mas gostava de deixar essa última linha, né, de transformarmos o nosso hip-hop para uma indústria musical. Muito obrigado. Obrigado, Roberto Charlie. Muito importante a tua colocação aqui. Eu acho que vai ficar registrada a tua contribuição, e que em outros quadrantes provavelmente a gente vai poder retomar, porque afinal de contas o final desta nossa conversa é o início de muitas outras que poderemos desenvolver ainda ao longo do tempo. Em nome da Siderurgia Núcleo de Hip Hop, e em nome de toda a comunidade hip hop Moçambique e mundial, gostava de agradecer especialmente ao professor Walter Muyanga, ou simplesmente professor Analfabeto, ao Emílio Costa, Mago da Siderurgia, e ao Antônio Magaia, que infelizmente não pôde continuar até o final conosco, o Batais TMC, enquanto painelistas, por aceder a este nosso convite para trocarmos um dedo de conversa em torno destes elementos que são tão pontuais e que definem o nosso presente, assim como o nosso futuro. Queria agradecer também especialmente ao FU, ao EPO 10, ao Eidiza, Malume Eidiza, e a todos aqueles participantes que estiveram aqui também a trocar
um dedo de conversa conosco, a trocar uma impressão conosco. Aprendemos muito com isto tudo e que, de facto, possamos pegar essas pedras que nos são, digamos que, atiradas e construirmos vários castelos. Eu acho que o nosso caminho é esse. Daqui para frente, eu acho que precisamos nos ver lá mais à frente com esses castelos construídos a todos os níveis, não é? Quero muito agradecer e continuação de uma ótima tarde para todos nós. Muito obrigado mesmo. A comunidade de Hip Hop Moçambique agradece, a siderurgia agradece. Continuação de um ótimo final de semana e cuidem-se da pandemia.